Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa quarta e última videoaula sobre a temática mediunidade e linhas de trabalho na Umbanda. Então na videoaula passada nós falamos que um pouco sobre a linha de trabalho do Caboclo, Preto Velho, Ogum, Criança. Falamos que tradicionalmente a linha de Umbanda é dividida em duas grandes categorias de trabalho, da direita e da esquerda. A esquerda seria o baiano, boiadeiros, cangaceiros, etc. Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira e Mirim. E falamos também que Exu Mirim, Pombagira e Mirim tem algumas escolas ubandistas, mas e baianos, boiadeiros e cangaceiros também são consideradas intermediárias com muitas outras escolas ubandistas. Ou seja, de direita mesmo são Caboclo, Preto Velho, Criança, e de esquerda Exu e Pombagira. Lembrando que muitas vezes Ogum é chamado de caboclo também, mas para diferenciar do caboclo de Oxóssi, nós chamamos Ogum de trabalhadores de Ogum. Aí nós falamos então que a principal característica então da linha da direita de trabalho é que a sua atuação está no estímulo da luz do nosso psiquismo, E a principal característica da linha da esquerda é que a sua atuação está no controle e regulação aí do lado sombra do nosso psiquismo. Demonstrando que nós temos aí em nossos corpos espirituais o ático, o búdico, o mental abstrato superior, que seria aquilo que a gente pode chamar de lado luz do nosso psiquismo, e o mental concreto inferior, os corpos inferiores, o que nós podemos chamar de lado sombra do nosso psiquismo. E só reforçando então, o que define uma linha de trabalho em direita ou esquerda é o que está sendo executado e não a entidade em si, ou seja, a divisão acima é o que vem sendo observado na maioria dos templos umbandistas nesses 112 anos de existência da Umbanda. Caboclo e Preto Velho pode trabalhar na esquerda? Podem, mas não é o habitual, é uma exceção. Exu e Pombagira pode trabalhar na direita? Podem, mas não é o habitual, é uma exceção. Ou seja, via de regra, Exu e Pombagira trabalham incorporados em giras reservadas. Isso é importante. Quando a gente fala trabalho, geralmente se refere a trabalho incorporados. É claro que numa gira de Umbanda, todas as entidades estão trabalhando. Aquelas que estão incorporadas são aquelas que têm o seu trabalho mais visível, E aquelas que estão desincorporadas a gente nem se percebe. Então, isso é importante. O que nós chamamos de direita e esquerda é o que está sendo executado em si, é o trabalho que está sendo executado, não a entidade em si. Agora, tradicionalmente divide-se que Exu e Pombagira, por exemplo, vai trabalhar mais, na maioria das vezes, 99,99% das vezes, na esquerda. Caboclo, Preto Velho, Criança e Ogum vai trabalhar 99,99% das vezes na direita. Pode acontecer ali do Caboclo, Preto Velho sentir necessidade de fazer alguma ação ali mais na esquerda? Pode, muitas vezes isso acontece. Pode numa gira de esquerda o Exu sentir a necessidade de fazer mais uma ação ali na direita? Pode, E geralmente os trabalhos da esquerda são feitos em giras reservadas, justamente porque não há a necessidade de fazer conversa com o atendido, por seja o trabalho é bem mais magístico, então geralmente é feito em giras reservadas. Bom, a gente sempre reforça esse aspecto tradicional da Umbanda, porque são 112 anos de existência, e a gente tem que aprender então com os sacerdotes umbandistas que tiveram bastante influência no meio bandista, bastante experiência, porque a gente tem que lembrar de uma advertência que o Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 21, item 10, parágrafo 6º, que ele diz o seguinte: estais certos igualmente de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médios também sérios, e não tais ou quais com exclusão dos outros. Então, se a gente transpor isso para a Umbanda, a gente tem que pensar o seguinte: tem algumas regras de comportamento, de conduta, que vários médios, sacerdotes ubandistas, mesmo sem um conhecer o outro, da existência do outro, mas ali para influência ali da equipe espiritual, daquele trabalho que no plano astral se conversam, tem o mesmo entendimento. Isso que a gente está falando, por exemplo, de Exu e Pombagira, a maioria das vezes trabalhar para a esquerda, Caboclo, Preto Velho trabalhar na direita. Então esse é o entendimento padronizado. Se alguma escola ubandista, algum sacerdote umbandista começa a ter um entendimento diferente, a gente tem que ficar atento em relação a isso.
porque se for uma coisa exclusiva desse, né, outros sacerdotes que não façam parte ali, né, da escola dele, não adotam esse procedimento, então a gente tem que ficar atento, tá? E por último, eu peço desculpas aqui, porque vira e mexe eu falo que esse sinalzinho aqui é asterístico. Eu sei que é asterisco, eu escrevo asterisco, mas não sei porquê, na hora que eu vou falar, principalmente vou falar depressa, falo asterisco. Então me perdoe, toda vez que vocês ouvirem asterisco, riscam e saibam que é asterisco, tá? Bom, então vamos continuar com a discussão na videoaula de hoje, né? E vamos falar então da linha dos baianos, que vai representar para nós a linha dos boiadeiros também, a linha dos marinheiros. Mas como a gente tem mais contato, né, e já trabalhou no nosso tempo com a linha dos baianos, então vamos focar aqui nos baianos, que também é mais trabalhada ali dentro desse conjunto, né, no Brasil afora. Engloba entidades que vivenciaram a cultura nordestina, né? Muitas migraram para os estados brasileiros, outros estados brasileiros, principalmente São Paulo, né? Muitos nasceram na Bahia, né? Mas não viveram lá, e elas irradiam as seguintes características, né? Bravura, determinação para vencer todas as demandas que a vida oferece, descontração, simpatia e bom humor para lidar com os problemas da vida, extroversão, né? Gosta de dançar, cantar, se movimentar, contar causos de suas vidas, espontaneidade e etc. Então, pelas características de sua manifestação, entendemos que a linha de trabalho de baiana é regida principalmente pela vibração de Yansan. Isso é importante a gente frisar de novo. É a linha de trabalho, tá? Pode ter algum baiano ali que é de Iemanjá? Pode ter. Pode ter um baiano ali que tem uma força mais de Omulu? Pode ter. Mas pelo conjunto do trabalho em si, né? Você sente mais ali a energia de Yansan no conjunto da vibração. Tá? A mesma coisa acontece no conjunto da vibração do trabalho de pretas velhas, a vibração mais que você sente ali é o Mulu e o Boloei, no caso de caboclos, de Oxóssi, assim por diante. Outra coisa, muitos sacerdotes ou bandistas, né, consideram que a linha de trabalho de baiana é intermediária, como nós já dissemos, ou seja, mesclam características da esquerda e da direita. E adota a seguinte divisão, né? Então, Exu Pombagira esquerda, que são, de fato, são esses dois, baiano, boiadeiro, marinheiro, etc., né? Cigano, por exemplo, intermediária, e caboclo, preto velho, criança, trabalhador de Ogum, direita. Essa classificação, ela pode ser em termos de atuação, e muitos consideram também em termos de evolução espiritual, né? Os Exu Pombagira são recentes, saindo ali da sombra, né, e começa então a atuar na Umbanda a partir daqui. Depois, né, se eles quiserem, né, evoluindo, né, eles podem partir para a linha intermediária e depois podem, bem mais lá frente, né, numa evolução espiritual mais avançada, trabalhar na direita. Então tem essa visão também. Agora, pode ter, né, algum trabalhador de Exu e Pombagira evoluído que comanda a linha da esquerda? Pode, né? Pode ter, né? Assim como pode ter bastante evoluído dentro da intermediária, né? Ou seja, a gente sempre tem que estar aberto a essas possibilidades, mas, como a gente viu ali, né, na advertência do Kardec, cuidado, né, com as inovações que aparecem só, né, numa casa, só numa modalidade de banda, ou seja, não é uma coisa que você percebe que está se tornando um padrão, é uma coisa que veio de uma pessoa e só os seus seguidores creiam naquilo, então toma cuidado. Bom, linha de trabalho de Exu, né? Quais são os principais equívocos que tem? Falar de Exu é bastante complexo, né? Não confundir com Orixá Exu, né? Assim como os trabalhadores de Ogum tem o nome Orixá Ogum, né? Isso não acontece com preto velho, não acontece com criança, não acontece com baiano, né? O Exu, ele deu o nome do Orixá Exu, então muitas vezes confunde a entidade Exu com o Orixá Exu, tá? Então não confundam. Apesar de que a vibração característica do seu trabalho principal que rege ali é a do Orixá Exu, mas tem certas peculiaridades do Orixá que não estão presentes na entidade, tá? Então fica cuidado com isso. Outra coisa também é que ele foi de um extremo ao outro, né? Então, muito tempo foi considerado ali, né, um demônio, né, um diabo com características diabólicas no seu trabalho, no seu ser,
né? E de uma hora para outra ele está sendo considerado ali em muitas, né, escolas umbandistas agora um anjo, né? Ou seja, ele faz tudo, né? Então temos que ter cuidado, ou seja, cuidado de um extremo ao outro, né? Não é um demônio, mas também não é um anjo, tá? A gente tem que ficar atentos contra esses equívocos. Linha de trabalho de Pombagira, né? Principais equívocos. Não confundir com Inquince Pambum Gilá, né? Lembra, né, que Inquince eles são cultuados, né, as nações africanas ali do ramo linguístico banto, né, que tem aqui no Brasil o principal, o candomblé da nação Angola, que segue isso. Lá tem o Inquince é o Pambum Gilá, e é até um masculino, né? E aqui a Pombagira é uma entidade feminina, tá? Mas confunde-se muito, né, com relação a esse Inquince. E também foi de um extremo ao outro, né? Aqui ela sai então daquela da mulher, né, do diabo, mulher do Lucifer, né? Ou seja, um erotismo exagerado. E de uma hora para outra ela passa para um anjo, né? Ou seja, Pombagira não é, né, esse erotismo exagerado, não é a mulher de Lucifer, mas também não é, né, um anjo, né? A gente vai ver então o que seria isso, então, a Pombagira e o Exu. Bom, quando a gente vai buscar no Zé Hélio de Moraes, lá no livro História da Umbanda no Brasil, página 441, ele fala o seguinte, né? Uma entrevista com a Lília Ribeiro, ela pergunta: considera o Exu um espírito trabalhador como os outros? Aí ele responde: o trabalho com os Exus requer muito cuidado. É fácil ao mau médium dar manifestação como Exu e ser, na realidade, um espírito atrasado, como acontece também na incorporação de criança. Tá? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, né? Aquela mediunidade, então, é a capacidade de sentir a influência dos espíritos, e essa capacidade ela varia em vários graus. Tá? E essa influência você não precisa necessariamente estar totalmente inconsciente. Então tem mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. A inconsciente é raríssimas. A maioria das vezes, mais de 90% das vezes, a mediunidade ela é semiconsciente. Você tem um pouco de consciência do que está acontecendo, você ouve, sente aquela vibração, mas não perde totalmente a consciência. Tá? Com isso, muito coisa do médium, né, que é chamado de animismo, se manifesta. Então, se o médium não for um médium que procura sempre ter cuidados com seus valores morais e evoluir, pode manifestar o seu aspecto negativo ali, tá? Então, pode manifestar uma visão que ele tem de Exu ali, mas não é o guia mesmo que está manifestando, é o que ele acha que é de Exu, ele vai lá e manifesta, tá? Uma visão que ele tem de Pombagira ali, uma visão que ele tem de criança ali. Então tem que ter esse cuidado. Além disso, ele pode estar atraindo de fato um espírito atrasado, que dá o nome que quiser, vai falar que é Exu, vai falar que é Pombagira, vai falar que é criança, e ele vai acreditar e vai dar passagem. Então é isso que ele está querendo dizer, requer muito cuidado, tá? Considera o Exu um espírito que foi despertado das trevas e progredindo na escala evolutiva, trabalha em benefício dos necessitados. O Caboclo das Sete Cruzilhadas ensinava que Exu é como na polícia, o soldado. O chefe de polícia não prende o malfeitor, o delegado também não prende. Quem prende é o soldado que executa as ordens dos chefes. E o Exu é um espírito que se prontifica a fazer o bem, porque cada passo que dá em benefício de alguém é mais uma luz que adquirem. Atrair o espírito atrasado que estiver obsidando, né, e afastá-lo é um dos seus trabalhos, e é assim que vai evoluindo. Então é assim que o Zé Hélio enxergava o trabalhador de Exu, né? E é assim que muitos outros sacerdotes ubandistas também vão enxergar em Exu daí para frente, tá? E está falando de Exu, mas a gente pode incluir aqui a Pombagira também. Há umas reflexões interessantes, né, do Manuel Lopes, que você pode encontrar no blog da Mata Verde, em que ele coloca lá 4 textos falando sobre Exu, textos relativamente curtos, mas ele toca nos pontos essenciais, né? Os 2 primeiros, né, Exu e o Guardião do Templo, Exu Pagão e Exu de Lei, vai falar mais especificamente do Exu Entidade. E os outros 2, Exu os 7 Reinos Sagrados e a Força Espiritual Exu os 7 Reinos Sagrados, vai falar do Exu Orixá, que ele está chamando aqui de Força Espiritual Exu. Então vou deixar esses 2 aqui para vocês, né, verem por conta própria, né, porque a gente já abordou assuntos orixás e fica isso então como um complemento para quem quiser se interessar um pouquinho mais sobre o que o Manuel Lopes entende sobre o Exu Orixá.
Vamos trazer aqui algumas passagens, né, do Exu Guardião do Templo, Exu Pagão e Exu de Lei, para a gente tentar entender um pouco o conceito de Exu e de Pombagira, como é que eles trabalham na Umbanda. Então eu vou trazer só uns trechos, né? Não vou trazer o texto completo. Então lá ele vai dizer o seguinte: finalizamos esse primeiro texto, né, o Exu Guardião do Templo, destacando algumas características importantes do Exu de Lei, o guardião da Umbanda. Um dia foi um espírito sem rumo, que provavelmente trabalhava negativamente ou era dominado por espíritos negativos. Então uma visão bem próxima do Zé de Moraes. Em um determinado momento, se aproximaram da lei da Umbanda e mudaram sua forma de pensar e agir. É por isso que ele geralmente é chamado de Exu de Lei, para diferenciar de muitos espíritos que se manifestam em outros locais, se dizendo Exu, mas faz coisas absurdas. Então ele não é um Exu de Lei, né? Passaram a ser os maiores trabalhadores. Foi designada a esses espíritos a função de tomar conta da casa de Oxalá, ou seja, tomar conta do terreiro de Umbanda, da lei de Umbanda. São espíritos fortes e, quando necessário, pode usar de meios duros para afastar e punir os indesejáveis. São os espíritos responsáveis por todas as encruzilhadas, né? Nesse aspecto de responsável por todas as encruzilhadas, aí é que aparece uma característica bastante comum com o Orixá Exu, né? Que é o seguinte: quando a gente fala de encruzilhada, né, encruzilhada, o que nos remete? Nos remete a escolhas, né, momentos de escolhas difíceis em nossas vidas, né? Então o rapaz aqui pode estar perdido, dependendo do caminho que ele escolher, ele pode ir totalmente na direção contrária do seu objetivo, de onde ele quer chegar, tá? E em nossas vidas, a gente chega em algum momento em nossas vidas que nós temos escolhas difíceis, né? Que dependendo do que nós escolher, vai levar para um rumo totalmente diferente, né? E na encruzilhada, então, que esses são os momentos de escolhas difíceis, né? Também acontece o quê? Um entrecruzamento vibratório. Então, às vezes, você vai ter opções opostas, né? Sai daquele emprego ou não sai daquele emprego, mudo dessa cidade ou não mudo dessa cidade, né? Mudo de religião ou não mudo de religião, ou seja, um intercruzamento vibratório, dou vazão a esse desejo ou não dou vazão a esse desejo, né? Dou vazão a essa paixão ou não dou vazão a essa paixão, né? Assumo atitudes mais espirituais ou assumo atitudes mais materiais, ou seja, é intercruzamento vibratório, decisões que vão mexer ali com o seu psiquismo, tá? Então, se a gente lembrar lá do nosso Homer Simpsons, né, que ele tem lá o lado luz e o lado sombra dele, na encruzilhada de nosso psiquismo, Exu Pombagira vai auxiliar no controle, regulação ou esgotamento de nossos pensamentos, sentimentos e emoções mais instintivas, mais materiais, mais carnais, né, que na encruzilhada, no momento de decisão, muitas vezes eles vão se fazer mais forte ali, né? E aí, se a gente der vazão a isso, a gente pode tomar decisões equivocadas, que pode nos prejudicar a nossa evolução no nosso propósito reencarnatório, tá? Então, quando você fala de encruzilhadas e fala das entidades Exu e Pombagira, a gente está falando de intercruzamento vibratório, tá? E é claro que isso vai influenciar também nos seus pontos de força, vai influenciar no seu instrumento de trabalho. Eles também são colocados, por exemplo, no ponto vibratório do templo com a rua. Ali você tem uma encruzilhada vibratória. Você tem o templo que está sendo preparado para o trabalho, que está numa vibração, e a rua que está na outra. Então, eles são colocados ali para controlar quem entra e quem sai. Olha só, né? Uma outra entrecruzamento vibratório. Também existe casas, né, de forças de Exu ali, que seria um intercruzamento vibratório para levar alguns espíritos mais trevosos que porventura são deixados passar por algum motivo para um outro local, né? Então, quando você fala em cruzilhadas, é por isso que ele fala em todos os tipos de cruzilhadas, a gente tem que sempre abrir o leque e pensar nesse entrecruzamento vibratório, e daí que vem às vezes o nome guardião para eles, né? Porque eles servem como os guardadores, né? Os controladores desses portais, né? Como se fossem portais dimensionais, portais vibratórios, né? Controlando, regulando e esgotando ali as energias mais negativas, tá? Então, em linhas gerais, é isso que está por detrás, né, do trabalho dessas entidades, que tem muito a ver
Quando vocês forem ver mais a fundo na questão do orixá Exu, né? Lembra que Exu é aquele que tem permissão, que é o mensageiro dos homens aos orixás, né? Então ele pode ir de uma vibração, né, e voltar depois para uma outra vibração. Então ele tem essa capacidade de trânsito livre entre vibrações diferentes, né? Então tem muita coisa para dizer, mas a gente só quer dar um norte para vocês, instigar a curiosidade, mostrar aquelas referências que são mais afins com o que o nosso guia do nosso tempo nos ensina sobre todos esses assuntos, e a caminhada depois é com cada um, tá? No outro texto, né, no slide 8, do Exu Pagão Exu de Lei, ele vai dizer o seguinte: na Quimbanda, quem comanda os trabalhos são os Exus. E é prática normal fazer qualquer tipo de trabalho, sem que haja qualquer ressentimento ou freio moral. É um culto que pode ajudar, mas infelizmente, devido à inferioridade moral das pessoas que a procuram, né, acaba pedindo qualquer tipo de trabalho, e é esses Exus que trabalham na Quimbanda, né? Se procurar no YouTube, encontrarão vários vídeos com os mais diferentes tipos de cultos negativos. Na Umbanda existe uma lei maior, e todos os Exus que trabalham na Umbanda não fazem qualquer tipo de trabalho negativo, podendo em determinadas situações até orientar o consulente ou mesmo dar uma lição de moral naquele que vai pedir por esse tipo de trabalho. Lembramos que o comando dos trabalhos da Umbanda sempre é feito por um caboclo preto velho, tá? Isso que a gente já tratou na videoaula passada. Mas se na Quimbanda o Exu faz trabalhos negativos, na Umbanda o Exu não faz trabalhos negativos, o que vai diferenciar esses espíritos? É aqui que entra o conceito de Exu Pagão e Exu de Lei. Então é aí que entra essa confusão, né? Porque os espíritos, eles muitas vezes, antes de começar a trabalhar na Umbanda, normalmente trabalham na Umbanda, já trabalhavam em outras manifestações mediúnicas ali da época, antes da Umbanda surgir em 1908, e ele já se apresentava com o nome Exu. Depois ele só que fazia coisas, né, negativas, né? Mas depois que ele começa a trabalhar na Umbanda, eles mantêm o nome, só que começa a fazer coisas positivas, só que o nome é o mesmo. Então surgiu essa dominação de Exu Pagão e Exu de Lei, mas que resolveu por um tempo, né? Mas mesmo assim confunde. É por isso que muitos defendem modificar o nome. Assim, por exemplo, que confunde, fala caboclo de Ogum, se o caboclo remete ao indígena, e nem todos os trabalhadores de Ogum são indígenas. Então falar caboclo de Ogum fica esquisito. Falar caboclo de Oxóssi é redundante também, porque se é indígena já está ligado na negação de Oxóssi. Então, para também não confundir, muitas casas, né, em nossa casa, costuma falar trabalhador de Ogum. Então a gente precisa achar uma outra palavra para encontrar para o Exu de Lei, né? Nesse caso, o padrinho Juruá, né, no livro, né, dele, né, A Falange dos Trabalhadores Espirituais dos Tarefeiros da Umbanda, resolveu chamá-lo de tarefeiros, né, e guardiões e amparadores, né, para os Exus, e guardiãs e amparadoras e tarefeiras para as pombageiras. Foi uma saída interessante, né? Em Minas Gerais, esse livro é muito bacana, recomendo a vocês. Basicamente, o livro todo, né, A Falange dos Trabalhadores Espirituais dos Tarefeiros da Umbanda, vai falar sobre Exu e Pombagira, ou guardiões e amparadores, guardiãs e amparadoras, né, com muito mais detalhes, né? Então é uma leitura que nós recomendamos bastante. E lá ele sintetiza bastante, né, os dois trabalhos que eu achei incrível, né, que seria o seguinte, né, os guardiões e amparadores, né, são o que nós costumamos chamar de Exu. São tarefeiros que militam sobre as ordens diretas das linhas mestras e excelsas, né, caboclos, preto velhos, com seus magnetismos atuam eficientemente em trabalho de defesa, proteção, desmanche, resgates e principalmente nos auxiliando no fator ilusões masculinas. As guardiãs e amparadores, mesma coisa, só que vai auxiliar nos fatores ilusões femininas. Então, se nós lembrarmos, né, que a linha da esquerda, o foco dela, a atuação no controle do lado sombro do nosso psiquismo, então está sintetizado que o trabalho dos dois, né? O Exu trabalha controlando, né, regulando o nosso lado sombro, nosso psiquismo, principalmente nas ilusões masculinas, e as pombagiras trabalham controlando o lado sombro do nosso psiquismo nas ilusões femininas. Nós não estamos dizendo que Exu só trabalha com o homem, porque uma mulher pode ter no seu psiquismo algumas coisas típicas de ilusões masculinas. Um homem pode ter no seu psiquismo coisas típicas de ilusões femininas.
Então, ela pode trabalhar com os dois, né? Então, coisa que é mais típica de um homem, por exemplo, é a questão do poder, né? A questão da virilidade, né? A mulher é mais típica a questão do desejo, a questão da vaidade, né? Mas existe ilusões, né, masculinas no psiquismo feminino, existem ilusões femininas no psiquismo masculino, não importa. Mas a gente pode colocar que, via de regra, então, né, os Exus vão trabalhar mais com a questão, né, do poder, da posse, né, que o homem geralmente manifesta como ilusões, e a mulher vai trabalhar na questão da vaidade, por exemplo, né? Mas tem as questões dos desejos, né? O Pombagira trabalha muito com a questão dos desejos, das paixões desenfreadas. Bom, enfim, a gente poderia abrir esse leque aqui, né? E ficar estudando esse leque dos ilusões masculinas e ilusões femininas. Mas é muito interessante, né, a maneira que ele aborda. A gente poderia associar, por exemplo, preto velhos e preta velhas, né? Os dois podem tratar o mesmo consulente. E pode até ter o mesmo orixá, por exemplo, um preto velho de Ombulu e uma preta velha de Omulu, mas a visão que tem, né? O preto velho vai colocar a visão dele, né, mais masculina, e a preta velha vai colocar a visão dela mais feminina. Os dois vão trabalhar perfeitamente. Só que com certeza vão ter pontos comuns no trabalho, mas um vai atuar mais num aspecto característico daquele psiquismo. Entende? Algo parecido com, né, com Exu e Pombagira, tá? E essa imagem é muito bacana, né, porque essa imagem sai, né, de toda aquela imagem comum, né, deturpada que tem de Exu e Pombagira, né? Então, essas são as imagens de médios que viram de fato eles no astral, né, e depois desenharam. Então, gostamos bastante. Por fim, nós vamos deixar aqui para vocês esta referência muito boa, né, de um livro chamado Umbanda, Mitos e Realidade, da mãe Yassan Aipori Peri. Pode ser encontrado PDF gratuitamente, né? Ela fez o livro para distribuir de maneira gratuita pela internet. Ela trata de bastante questões que nós tratamos aqui também, e bem próxima, né, do que os guias dirigentes da nossa casa nos passam. Então é um livro que tem uma sintonia bastante com a nossa casa também. Lá na página 66 a 69, ela vai fazer um relato muito legal, né, do exemplo de trabalho de Exu. Então, quem puder pegar esse livro lá na íntegra, né, pode pesquisar no PDF. Eu vou passando aqui, né, não vai dar tempo a gente ler todo o texto, porque já está estourando a nossa proposta de não ultrapassar 30 minutos cada vídeo aula, né? Mas eu vou deixar aqui vou passando os slides. Depois vocês podem, pausando, né, quem quiser assistir pela videoaula, né, não quiser pegar o PDF, né? Mas aqui fala de um caso de um rapaz que veio no centro de Umbanda, depois ele é atendido pelo preto velho, né, acha estranho aquele atendimento, não confia muito na maneira que está sendo atendido, acha que não vai dar em nada, né? Aí depois, né, fala aqui que o preto velho vai passando as informações para os estudos de trabalho da casa, né, ele sai de lá, o Carlos sai de lá, né, o atendido sai de lá um pouquinho mais aliviado, mas descrente de que vai dar em alguma coisa, né? Aí, então fala depois que o trabalho é encerrado, né? O preto velho então vai entrar em contato com os outros trabalhadores, né? Ali no slide 12, né? Então a gira termina, né? Terminou entre aspas, porque ela vai apenas começar. Então daí o preto velho aguarda o retorno dos Exus de trabalho com as informações de que cada consulta foi realizada, né? O mentor assiste às intervenções contra as liberações do alto. Olha só que interessante, né? Então, bastante dividido, né? Então, uns Exus vai lá na casa, o preto velho aguarda, já tem um mentor, né? Um espírito responsável pela casa ali, que já vai entrar em contato com as liberações do alto, porque, imagina, você vai agir, você tem que agir de acordo com as leis divinas, e tem certas coisas que você precisa de permissão para agir, né? Você precisa de permissão do mais alto, né? Então, tudo organizado, né? Muito interessante como que no astral essa hierarquia funciona direitinho. Aí depois o Exus Caboclos Preto Velho troca impressões a respeito dos problemas apresentados e deliberam, né? Aí cada um vai indicando a tarefa que vai fazer. Aí um Exu, né, com o nome fictício aqui, vai relatando o que ele encontrou lá na casa do sujeito. Ou seja, a situação estava difícil, né, muito complicada.
Então ele relata que existia uma inteligência poderosa por detrás de tudo aquilo, em que ele estava controlando uma mulher muito desmentada, né? E essa mulher buscava vingança para o pai do Carlos, né? De alguma maneira o pai do Carlos fez mal a essa mulher no passado, então ele também tinha um sentimento de culpa, que Dara era a porta de entrada para a influência dessa mulher, e provavelmente essa inteligência poderosa foi alguém, né, que, digamos assim, comprou, entre aspas, o caso dela, né, para fazer essa vingança. Quando a gente for ver o assunto obsessão, que será a nossa pop temática, a gente vê que isso é muito comum, né? Ou seja, às vezes o obsessor contrata, entre aspas, o serviço de uma pessoa, né, para fazer aquela obsessão, que me parece é o que está acontecendo aqui, né? Aí eles relatam, né? E depois, imediatamente, o caboclo determina que a pombagira Figueira irá utilizar os elementos magísticos. Então, a pombagira começa a atuar no trabalho também. Então, é interessante nesses relatos, depois que vocês viram na íntegra, né, essa divisão de tarefas, né? Depois, ali no slide 14, tudo é distribuído, né? Todo mundo faz o seu trabalho, a pombagira Figueira faz o trabalho dela, os Exus faz o trabalho dele, né? A tropa de choque, destrói aquelas influências negativas que foram criadas ali na casa, né? Depois o Preto Velho encontra um clima adequado para tratar das outras entidades. Aí no slide 15 então fala, né, que depois que os Exus e Pombagiras fizeram o trabalho de uma limpeza e descarrego energético mais pesado, né, os caboclos Preto Velhos encontram então agora condições vibratórias suficientes para tratar, né, do próprio Carlos, da esposa, da mãe, né. Bom, aí depois vocês lerem aí na íntegra. E aquela termina de uma maneira interessante, né? Mesmo que Carlos nunca mais volte ao terreiro para agradecer a melhora, ou que nunca desperte para a ajuda que recebeu, né? Porque lembra que tudo isso foi no astral. Às vezes eles vão ter sonhos e não vão entender direito esses sonhos. Uns lembram por meio do sonho, outros nem lembram do sonho, né? Mas tudo está correndo no astral. Então, mesmo que Carlos nunca mais volte ao terreiro para agradecer a melhora, ou que nunca desperte para a ajuda que recebeu, mesmo que o pai de Carlos nunca se perdoe, a Umbanda se faz presente em caridade e amor, fez o trabalho. E aquela coloca observação, né? É claro que todos sabem que de agora em diante é de acordo com o merecimento de cada membro dessa família, tudo dependerá do quanto cada um irá lutar para melhorar, mas agora sem as amarras ou interferência do astral inferior, tá? Então, nós queríamos encerrar então com esse texto, né? Porque ele mostra, em linhas gerais, um exemplo, tá? Um exemplo de casos que são trabalhados pelos trabalhadores em conjunto, né? Há outros livros que também falam de outros casos que vocês vão encontrando, né? O Humberto Peixoto também tem bastante livros que falam de casos, mas é importante ter essa visão de conjunto, embora a gente divida, né? Muitas vezes, né, cada um para estudar mais especificamente, né, o tipo de trabalho de um, mas no final das contas todos trabalham juntos, tá? No astral. Bom, encerramos então o assunto mediunidade nos trabalhos da Umbanda, né? Sempre, né, com aquela visão de abordar os aspectos mais gerais, né? Esperando que cada um depois, por conta própria, entra nos detalhes, né? Se aproveitando aí talvez das referências que a gente indicou, que a gente considera mais afinizadas com a nossa casa, tá? Então na próxima videoaula a gente vai tratar da nossa penúltima temática que nós nos propomos, que seria a obsessão na Umbanda. Então, até lá.